nós da Congregacional de Vila Paraíso vamos estar juntos com vocês nessa quarentena, com o nosso Momento Kids. Sejam muito bem-vindos! Boa tarde, criançada! Estamos aqui mais uma vez no Momento Kids e hoje a gente vai cantar uma música que ela fala sobre você não construir sua casa na areia, mas construir na rocha. Sabe por quê? Na areia vem a tempestade e a casa, se desmonta. Agora na rocha ela é firme e assim tem que ser a nossa vida com Jesus. Nós temos que ser firmes como a rocha. Então vamos cantar? Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. Tempestades vão e vem, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vem, mas a paz de Cristo tu tens. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai derrubar. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vem, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vem, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. Tempestades vão e vem, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vem, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vem, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vem, mas a paz de Cristo tu tens. Olá, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, minha turminha preciosa, família que está aí junto com essa turminha. Que o Senhor te abençoe nesse momento. Eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 4. Nós já lemos esse versículo uns dias atrás aí, e nós vamos ler hoje de novo. E diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E quando nós lemos esse versículo da outra vez, nós falamos que precisamos confiar no Senhor perpetuamente, para sempre, porque o Senhor é como uma rocha, Ele é forte, Ele é inabalável, nada o destrói, nada muda quem o Senhor é. Ele vai continuar sendo o que Ele sempre foi, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ama você. E a Bíblia diz que eu e você precisamos confiar nesse Deus.
inclusive nos momentos em que a gente sente muito medo. Você já sentiu medo de alguma coisa? Tem medo de alguma coisa? Tem gente que acha que medo é uma coisa só de criança. Não é não. Eu, por exemplo, tenho pavor de águas fundas. Eu não mergulho na praia de jeito nenhum. Tenho muito medo. Uma vez quase que eu morri afogada. Mas tem gente que tem medo de outras coisas, não é? E não é só a criança que tem medo. Eu não sou criança e eu tenho, muitos adultos têm. E hoje nós vamos conversar sobre um grupo de pessoas que descobriu que tinham medo, sabe? Jesus, quando ele viveu aqui nesse mundo, aonde ele ia, seus discípulos estavam com ele. Seus discípulos eram seus alunos, seus amigos. E aonde Jesus ia, eles estavam junto com Jesus, mas não apenas eles. Vinha sempre uma multidão, um monte de gente, porque Jesus fazia milagres, Jesus fazia muitas coisas, falava palavras que eles gostavam de ouvir. E aonde Jesus ia, eles iam atrás. E teve um dia que Jesus tinha andado o dia inteiro com seus discípulos, aquela multidão atrás, já era o fim do dia, e eles ainda precisavam ir para um lugar mais distante ainda, que ficava do outro lado do Mar da Galileia, que era um mar que existia lá, que na verdade não era um mar, era um lago bem grande, um lago que tinha assim uns 14 quilômetros de comprimento, sabe? Como se fosse a Ponte Rio-Niterói. Era mais ou menos o tamanho desse lago. E Jesus precisava ir com seus discípulos para o outro lado. Então a Bíblia diz que ele despediu as multidões, ele entrou no barco com seus discípulos e lá foram os discípulos remando, os discípulos que a maioria deles ali eram pescadores, estavam acostumados ali naquele lago, sabe? Acostumados a remar ali, pescavam muito naquele lugar. Jesus então encontrou o seu lugar, os discípulos cada um foram pegando os seus remos e lá foram eles remando para atravessar o Mar da Galileia. Jesus, que apesar de ser o perfeito Filho de Deus, ele quando veio nesse mundo, ele veio como gente, como eu e como você. Jesus estava muito cansado naquele dia, assim como eu e você. A gente não fica cansado quando a gente anda muito? Jesus também. Olha Jesus lá no cantinho, dormindo lá. Talvez ele tinha um travesseirinho, talvez ele estava lá com um saco de alguma coisa lá, não sei. Mas ele deitou ali e ele foi tirando o seu cochilinho. Enquanto durar essa viagem eu vou tirar um cochilinho. Talvez Jesus tenha pensado, né? E os discípulos remando, remando, remando. O sol já estava lá descendo, né? Os discípulos estavam acostumados. E de repente eles começaram a sentir assim um ventinho mais forte, sabe? Um ventinho assim soprando para um lado, para o outro. Ai, que brisa gostosa, né? E o mar fazendo aquela ondinha. E eles continuaram remando. E de repente eles começaram a notar que as ondas estavam começando a crescer, sabe? E eles começaram a ficar meio preocupados já, mas estavam continuando ali remando, mas o troço foi aumentando, e eles não tinham mais como controlar naquele barco, eles estavam ficando desesperados já. E agora nós vamos morrer aqui. Eles ficaram desesperados, o medo tomou conta daqueles discípulos, eles não sabiam mais o que fazer. Que problema horrível que os discípulos estavam enfrentando, gente. Mas você sabe que existe um problema que é maior do que o problema que os discípulos estavam enfrentando. Um problema que eu e você temos. É o problema do pecado. O pecado, ele é tudo aquilo que nós falamos, pensamos, fazemos, sentimos, que deixa Deus triste. Porque o pecado, ele nos separa de Deus completamente. Porque Deus é puro, Deus é santo. Deus, ele não se mistura com o pecado. Sabe, cada vez que você faz alguma coisa errada, você entristece o coração de Deus. Entristece mesmo. E não existe nada que você possa fazer para resolver o problema do pecado. Não existe nada que eu possa fazer, que você possa fazer para resolver esse problema. É um problema muito sério, assim como era sério o problema que os discípulos estavam enfrentando.
Eles não sabiam mais o que fazer, como resolver esse problema enorme ali. E aí, alguém olhou para um lado, alguém olhou para o outro, de repente alguém deve ter visto Jesus lá, e foram lá e começaram a chamar Jesus, 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 acorda! Talvez os discípulos estivessem pensando que Jesus não se importasse com eles. Sabe, tem muita gente que pensa assim, quando tem um problema, quando tem uma situação difícil, alguma coisa dá errado, acha que Deus o abandonou, sabe? Por que eu fiquei doente? Será que Deus não me ama? Deus, Ele se importa com você, assim como Deus se importava com os discípulos. Deus, Ele é todo-poderoso, o Criador de todas as coisas. Ele criou você. E como nós lemos hoje, nós precisamos confiar no Senhor perpetuamente, para sempre. O Senhor deseja que você confie nele, no Deus Criador de todas as coisas, no Deus que criou inclusive o céu, com um lugar lá para você. Deus preparou um lugar no céu para você. Esse lugar maravilhoso, que tem ruas de ouro, lugares de cristal, um lugar onde ninguém morre. Esse lugar Deus preparou para você, porque Deus se importa com você, assim como Deus também se importava com os discípulos. Os discípulos talvez pensassem que não, mas ele se importava. Por isso Jesus estava ali naquele barco, porque Jesus era o único que poderia resolver o problema dos discípulos ali. E Jesus, então, a Bíblia diz que Jesus se colocou de pé naquele barco, estendeu as suas mãos e ele falou: mar, aquieta-te, vento, para agora! Sabe, Jesus, ele é o único que pode resolver todas as coisas. Jesus é o único que pode resolver o problema do pecado na minha vida e na sua vida. Nós não podemos resolver esse problema sozinho. Nós precisamos clamar pelo nome de Jesus. Precisamos pedir ao Senhor Jesus para que entre no nosso coração, limpe o nosso coração de todo o pecado. A Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo, ele se ofereceu para vir aqui nesse mundo. E ele morreu na cruz, derramou todo o seu sangue para perdoar o meu pecado, para perdoar o seu pecado. Jesus é o único que tem autoridade e poder para resolver todas as coisas. Jesus era o único que tinha autoridade e poder para resolver o problema da tempestade. E quando ele gritou e falou com o mar, falou com o vento, a Bíblia vai dizer que imediatamente o mar parou, o vento cessou e ficou como se nada tivesse acontecido. Os discípulos, quando viram aquilo, ficaram espantados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, o perfeito Filho de Deus. E hoje eu quero convidar você a deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, a resolver o problema do pecado, para Ele limpar o seu coração completamente e se tornar o seu amigo e salvador. E quando Jesus entra na nossa vida, nós não sentimos mais o desejo de fazer coisas erradas. A gente pode até fazer alguma coisa errada uma vez ou outra, mas a gente não faz porque a gente quer. E se algum dia você que já recebeu a Jesus, você fizer algo errado, algo que desagrada o coração de Deus, a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então é só você confessar, é você dizer o nome do seu pecado e mostrar que o seu coração está triste porque você fez algo que desagrada a Deus. Confia no Senhor perpetuamente. Confia no Senhor para sempre. Porque o Senhor, Ele é rocha. E Ele é uma rocha. Ele é inabalável. Ele não muda. Nada pode mudar quem Deus é. Nada pode mudar o grande amor que Deus tem por você. Então que o Senhor te abençoe poderosamente e que encha o seu coração de alegria e de confiança nele.
Um beijo bem grande para você e para sua família. Olá, menina. Até a próxima. Para vocês. Olá, amiguinhos. Até a próxima. Espero vocês. Olá, amiguinhos. Até a próxima. Espero vocês. Tchau. Olá, amiguinhos. Tudo bem? Até a próxima. Espero vocês. Olá, amiguinhos. Próxima. Olá, amiguinhos. Até a próxima. Espero vocês. Próxima. Tchau, Benzo. Tchau. Olá, amiguinhos. Até a próxima. Espero vocês.